Tá ouvindo? Ele pausa, depois ele volta. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Eu coloquei o título desta mensagem de que o nosso testemunho ele pode levar pessoas ao conhecimento da verdade, conhecimento de Cristo, que é algo que Deus tem ministrado ao meu coração sobre o nosso testemunhar. Porque muitas das vezes, infelizmente, não é de hoje, todos já sabem que até Jesus já falou que era necessário que isso acontecesse, que no final dos tempos houvessem muitos escândalos, que era necessário. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes a nossa conduta, nosso jeito de andar, de se dizer que é cristão, pode levar pessoas até a não crer mais em Cristo. E se nós levarmos alguém a deixar de crer em Cristo devido às nossas atitudes, a gente vai ter um alto preço a pagar no dia do juízo final. Então nós temos que tomar cuidado sim, porque como falamos anteriormente, Hebreus 12 vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E por qual motivo então Jesus nos colocaria uma tão grande nuvem de testemunha se não for para ver as nossas atitudes? Sim. Entende? Então, nós vamos falar hoje sobre Atos. Abre a palavra de Deus em Atos capítulo 24. Atos capítulo 24, a gente vai falar sobre um homem que eu gosto muito, que é Paulo. Por que eu gosto muito de Paulo? Sabe por que eu gosto muito de Paulo? Porque o Paulo, ele é uma testemunha de que alguém que era perseguidor se torna perseguido. Ou seja, alguém, eu não sei qual é o problema que de repente a pessoa que está assistindo, ou você, ou a gente aqui, às vezes a gente passa por uma situação, a gente faz tanta atrocidade, a nossa vida é tão errada, que a gente já não acredita que nós somos capazes de mudar. Só que aí vem Cristo com a graça dele e mostra que nós podemos ser mudados, porque nem eu, nem você, nem talvez alguém aí matou alguém, cometeu algum homicídio, matou alguém. Paulo matou. Estevão, quando morreu, ele estava assistindo, pegaram as capas de Estevão, que foi o primeiro mártir, e jogaram diante de Paulo. Ele assistiu o primeiro mártir, que foi Estevão, na história do cristianismo. Ele vivenciou, mas mesmo assim ele conseguiu, através do encontro que ele teve com Cristo, se tornar Paulo, mudar de Saulo para Paulo. Ou seja, nada que nós estejamos vivendo no dia de hoje, ou nenhuma situação que nós já tenhamos cometido no passado, ou até mesmo recente, pode determinar onde nós vamos chegar, se nós estivermos com Cristo, porque Cristo ele muda toda a história da nossa vida. Aleluia. Amém? Então, Paulo, por isso que eu gosto muito de Paulo, que Paulo é uma evidência de alguém que não tinha nada que pudesse levá-lo ao conhecimento de Cristo, se não fosse ele ter um encontro verdadeiro. E muitas das vezes alguém fala de Cristo pra gente, a gente não dá valor. Alguém chega, dá um folheto, fala uma mensagem, pede para orar e você não dá valor. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, talvez num leito de hospital, talvez no pior momento da tua vida, talvez com alguém, um filho seu, alguém enfermo, alguma tia, um pai, você tem um encontro com Cristo, aí você muda a tua vida. Infelizmente, muitas das vezes é só assim que a pessoa vem. E muitas pessoas que falam assim, mas se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico, isso é ditado das pessoas. Isso não é bíblico, porque Jesus ele não quer que as pessoas venham pela dor, mas de fato, infelizmente, muitas pessoas só vêm quando está no pior momento da vida dela. Então muitas das vezes Jesus permite a pessoa passar pelo pior momento da vida dela, para que ela venha buscar a Cristo, para que ela venha os caminhos do Senhor. Então, Paulo, aqui no capítulo 24, ele já está vindo, na verdade, de uma série de acusações. E acusações essas que começaram dentro da própria cultura judaica. Não, vou pregar para alguém que está ouvindo. Porque muitas das vezes a acusação não vem de fora, vem de dentro.
a punhalada nas costas não vem de fora, vem de dentro. Então, quando Paulo começou a querer pregar para os gentios, os judeus já olharam para ele e começaram a acusar ele. E começaram a acusar ele, até que conseguiram fazer com que ele fosse preso. E ele foi preso. E aí foi preso uma vez, foi preso de novo. E aí, quando não tinha mais... Porque assim, se você for ler o capítulo 20, 21, 22, 22, 23, você vai ver que ele é levado preso e levam ele diante do Sinédrio. E aí, quando levam ele diante do Sinédrio, chega lá, os judeus não têm do que acusar, porque ele conhece da lei. Aí vão levar ele para outro lugar. Aí chega lá, também não tem como acusar ele. São acusações falsas, porque tudo que acusam, ele tem como se defender na lei, na própria lei. Porque a lei nos dá o direito de defesa. Sim. E ele, conhecedor da lei, ele se defendia. Aí, não tendo mais com o que se defender, levaram ele para onde? Para Félix, que era um governador da Judéia. Não de Jerusalém, mas da Judéia. Aí levaram ele. E aí a gente chega no capítulo 24. E aí quando chega lá no capítulo 24, leva Paulo, que já está preso, diante de Félix, para ver se Félix dá a condenação e a sentença para ele. E Paulo já estava preso. Eles queriam Paulo morto. Porque vou falar, Jesus. Porque muitas das vezes o nosso inimigo não se satisfaz quando nós estamos apenas aprisionados. Ele quer ver você debaixo de um defunto. Debaixo de um caixão, quer dizer, defunto não. Um defunto dentro de um caixão. É isso que a pessoa quer. O seu inimigo, o seu adversário, Satanás. Ele não quer ver você aprisionado. Ele quer ver você morto. Por quê? Se você morrer e estiver longe do Senhor, você perde a salvação. Então, eles queriam fazer isso. Não era suficiente para eles Paulo estar preso. Eles queriam Paulo morto. Então, eles levaram diante de Félix, que era o governador. E quando ele chega diante de Félix, o governador, o texto vai dizer que havia um homem chamado Tertúlio, que era um orador. Ou seja, alguém que sabia falar. E se você for ler o texto, vai falando que ele é tão orador, que ele chega já vasilinando. Ó, governador Félix, tu sabes que o Senhor é altíssimo, que o Senhor é grandíssimo e não sei o quê, porque toda vez que a pessoa quer alguma coisa, já toma cuidado, vê seu filho. A gente vê nossos filhos. Quando nossos filhos querem alguma coisa, o que já chega falando? Ai, mamãezinha, ai, como que a senhora tá linda hoje. Aí já vem pedir alguma coisa. Não é assim? Ele era a mesma coisa, ele queria pedir já a morte de Paulo. Aí começou a falar, para não ficar nas minhas palavras. Ó, capítulo 24, verso 3. Ó, verso 2. E sendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potencíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Ó, vasilinando já, rapaz do céu, como tem gente vasilina, viu? Vou te falar também. Então ele já chegou já vasilinando já. Porque ele queria pedir algo e já chegou vasilinando, para ver se amaciava o coração de Félix para atender o pedido dele. Mas vamos lá, vamos continuar no texto. Então, ele vai falando isso, e aí ele começa a falar: poxa, tem um homem aqui, que é Paulo. Ele é... Verso 5, ó. Verso 5. Temos achado um homem que é uma peste. Olha, chamou Paulo de peste. Um homem que está levando o evangelho de Cristo, para eles é uma peste. Vou falar, Jesus, é porque toda vez que você incomoda o inferno, pro inferno você é uma peste. Para quem não é da fé, você é uma peste. Por isso que muitas vezes a gente está louvando, está adorando aqui, aí as pessoas já começam esses crentes de novo. Ah, mas parece que os Deus dele é surdo. É, porque o louvor incomoda aqueles que não é da fé. O louvor incomoda. Aqueles que são da fé, que servem a Cristo de verdade, vai ter perseguição, é normal. Lembra daquele louvor? A perseguição não parou a igreja. Não adianta, fazem 2000 anos que tentam parar a igreja e não conseguem. Porque nunca vai conseguir. Porque a igreja somos nós, aleluia. E ninguém pode parar esta igreja. A igreja do Senhor somos nós, amém? Então, ele vai dizer: temos um homem que é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus.
Pois que calúnia, né, meu? Meu Deus do céu, é muito triste isso. Porque quem fala isso daqui é alguém que é da mesma descendência judaica dele. Aí fala, por todo mundo. E mais, ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha só, descredenciando Jesus Cristo, chamando que o cristianismo é uma seita. Ah, não, aí não dá, né? Seita é o que tem por aí, né? Esses lugares aí você sabe, né? Mas chamou Paulo falando que as coisas era uma seita. E aí eles começaram a tentar e profanar. Por quê? Tentaram fazer o quê? Inflamar o coração de Félix para que ele desse uma sentença de morte para Paulo. E eles começam a fazer acusações falsas sobre Paulo. Aleluia. Só que Paulo é um homem muito sábio. E aí no verso 9 vai dizer assim, ó, e também os judeus o acusavam, dizendo serem esses coisas assim. Aí agora Paulo pede o direito de defesa, porque toda vez que te acusa você também tem o direito de defesa. Verso 10. Paulo, porém, fazendo-lhe um sinal para o governador que falasse, respondeu, porque sei que já vai por muitos anos que desta nação és juiz. Tipo assim, eu sei, Félix, que o senhor já é juiz aqui há muitos anos. Não precisou falar que ele é potencíssimo, sabe? Não precisou excelentíssimo. Eu sei que o senhor é juiz aqui. É como se ele falar, vou conjecturar, sem infringir o texto. É como se ele dissesse assim, eu sei que o senhor é autoridade, mas a autoridade que o meu Deus me deu é maior que a tua. É como se ele falasse isso, não precisou vasilinar. Aí ele vai falar assim, eu sei que já é juiz aqui há muito tempo. Como tanto melhor ânimo, respondo por mim. Verso 11. Pois bem, pode saber que não há mais 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Olha ele falando, sabes que não faz 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E não me acharam, verso 12, não me acharam no templo falando de alguém. Não estava lá falando mal, não estava fazendo fofoca. Nem amotinando, causando motim no povo, nas sinagogas e nem na cidade. Tipo assim, Paulo olhando e falando, o que eles estão falando é mentira. Porque se fosse verdade, de lá mesmo eles já tinham me aprisionado, já tinham me apedrejado, porque a lei me permite isso. E por que eles não fizeram? Porque é falso. Então, verso 13, ele fala, e nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. É engraçado, porque muitas das vezes nós somos acusados dessa mesma maneira. Somos acusados sem provas, sem evidências. Porque falar, como diz o ditado, até papagaio fala. Falar, até papagaio fala. Mas aqui, a palavra de Deus fala assim, você quer me acusar? Traz as provas, cadê? Cadê que as provas tinha? Não tinha prova. Eles não tinham provas. Aí ele continua. Aí Paulo fala assim, ó, eu não fiz nada, nem na sinagoga, nada disso eu fiz. Agora eu vou falar o que eu fiz. Verso 14. Aí ele vai falar, agora eu vou falar o que eu fiz. Se o que eu falar agora for diante do senhor Félix, motivo de me aprisionar, de me matar, que me mate. Conjecturando, não está escrito isso. Mas você vai entender que eu vou ler o texto, você vai entender isso. Verso 14. Ele fala, mas confesso-te que, conforme aquele caminho. Como é que está o seu caminho aí? Porém confesso ao Senhor que segundo o caminho que chamam de seita, mas esse caminho está com C maiúsculo, não está? Porque é o caminho de Jesus. Porque esse caminho é a mesma coisa que ele falasse assim, ó, mas confesso que conforme aquele Jesus, a quem chamam de seita, sabe, aquele que chamam de seita, assim sirva a Deus dos nossos pais, crendo que tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. É isso que ele está falando. Ele falou assim, ó, sabe o que eles estão falando que é seita aí? Então, não é seita não. Esse caminho que eu estou seguindo, que eles não têm do que me acusar, é o caminho de Jesus Cristo. Aí, como assim caminho de Jesus Cristo? É o caminho de Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Por quê? Aí ele vai falar Atos 9:2.
Vou ler para você. Pode até ir aí. Atos 9:2. Ele vai dizer assim, ó. Ó o Saulo. Ele falando. Esse caminho. Qual caminho? Jesus. O caminho de Jesus. Esse é o caminho que vai te levar à salvação. Não é a seita. Para eles era a seita dos nazarenos. Mas para Paulo era o caminho da salvação eterna, porque em João vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então se você quiser chegar ao Pai, você tem que ir por Jesus. Se você não for por Jesus, você vai para qualquer outro lugar, menos para o céu. Assim é que a palavra nos diz. Atos capítulo 9, vou ler o 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó? Paulo respirando ameaças de morte. Ele estava com sangue nas veias, estava querendo matar. Ele respirava a morte dos cristãos. É isso que o texto está dizendo. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dizendo ao sumo sacerdote, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Aqui é a seita que ele falou. Ele também acreditava que era uma seita. Daqueles aqui do caminho. No caminho, então. Porque assim, infelizmente, a pessoa, enquanto ela não tem um encontro verdadeiro com Cristo, para ela nós somos só uma seita. Cristianismo é só uma seita. É como qualquer outra religião aí que tem, para quem não entregou a vida para Jesus ainda. Aí Paulo também achava isso. E ó, que Paulo é alguém que conhece da lei. Aí ele falou, não, o sumo sacerdote, me dá a carta que eu vou até Damasco e vou perseguir todos aqueles que se dizem ser cristão. Essa seita nova que está surgindo aí depois da morte daquele homem que disse que ao terceiro dia ressuscitou. Então, essa seita aí, eu quero cartas do Senhor só para poder matar esses homens. É isso que ele está pedindo. E ao encontrar, verso 2, né? Daquela seita. Quer homens, quer mulheres. E os conduz presos a Jerusalém. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente me cercou um resplendor de luz. E caindo por terra ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Então o que ele está dizendo? O caminho que eu estou dizendo que vocês também estão falando aí, que eles estão falando que é uma seita, não é um aceito. Eu não estou ficando maluco. Eu estava com as testemunhas, tinham soldados do meu lado, nós estávamos cavalgando com as cartas que vocês me deram para ir até Damasco, para chegar lá e prender todos os homens e mulheres que se achavam nessa que eu achava também que era seita. Mas quando eu estava indo, vou falar, Jesus, muitas das vezes para você encontrar Jesus, você vai ter que cair do cavalo, viu? Muitas das vezes para você ter um encontro verdadeiro com Cristo, Jesus vai ter que aparecer para você, vai ter que fazer você cair do cavalo. Mas como assim cair do cavalo? Você vai ter que abaixar, você que era o bambambam, o tal e não sei o que, você vai ter que ficar miudinho, quietinho, bem no sapatinho, só para Jesus começar a se revelar na tua vida, porque enquanto você não tem espaço para ele. Então você precisa deixar de ser você, como Paulo mesmo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu deixei de viver para mim para que Cristo vive em mim. Então ele está falando isso. Esse caminho que eles estão dizendo que é seita, eles só estão falando que é seita porque eles ainda não tiveram encontro verdadeiro com Cristo. Mas a partir do momento que você tiver um encontro verdadeiro com Cristo, você que acha que isso aqui é uma seita, não. Isso daqui é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia. Então isso é que ele está dizendo. Ele fala assim, ó, isso não é seita. Quer uma prova? Vou te dar o testemunho, viu, Félix? Estava indo para Damasco, acabamos de ler. Enfim. E aí ele continua. Verso 15. Tendo esperança em Deus. Não. Esperança em quem? Deus. Mas não é em Fátima? Não é em Jorge? Não. Em Kardec? Piorou. Então, é em Deus. E esse Deus aqui não está com Deus minúsculo, está com Deus com letra maiúsculo, que é o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra, o Iavé, o Todo-Poderoso. E aí ele fala, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver reencarnação dos mortos. Não? Não é porque as pessoas falam que tem que reencarnar. Não é não?
Ressurreição. Ressurreição dos mortos. Mas é só dos justos? Não. Dos injustos também, né? Porque todo mundo, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que todos nós iremos passar diante desse grande tribunal. Não adianta, ninguém vai conseguir fugir. Quer justo, quer ser injusto. Você vai passar, quer você queira, quer você não. Quer você acredite, quer você não. Todos nós iremos passar diante do grande tribunal de Cristo. E esse dia está chegando, tá? Aleluia. Esse dia está chegando, porque alguém vai falar assim: ah, mas minha avó falava que Jesus está voltando. Pois é, os sinais estão aí, os rumores estão aí, todo mundo está vendo. A Bíblia vai dizer que haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. E nós sabemos que o tempo está acabando. Só que o detalhe nesse texto aqui que me chama a atenção é que ele fala assim, ó: e há de haver a ressurreição dos mortos. E muitas pessoas acreditam em reencarnação, mas Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. E a mesma forma que ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar com ele, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E ele falou que nós iremos ressuscitar com ele. Pois bem, verso 16: e por isso procuro sempre ter na minha consciência, aleluia. Esse é um detalhe, porque muitas das pessoas dos dias de hoje já não tem mais a consciência. Como assim não tem consciência? Quer dizer que a pessoa é nécia? Não. Quero dizer que a pessoa não tem o peso na consciência de que é errado. O errado para a pessoa não é mais errado, é normal. Lembra? Romanos vai dizer que nós temos que renovar o nosso entendimento. Nós não temos que nos conformar com este mundo. Ainda que o mundo diz que você pode isso, que isso é tudo normal. Você ser casado e de vez em quando, como é que é aí? Que a atriz lá falou lá. Não tem problema. Depois ele volta. Não tem problema ele sair. Eu ser casado. Ele vai, mas o importante é ele voltar. Isso, então, isso é que o mundo está pregando. Isso, então. É o que o mundo está pregando. Tipo assim, hoje em dia não precisa mais ser fiel. Relacionamento pode ser aberto, não tem problema. É o que o mundo está pregando. Isso não é mais errado. Você pode ter sua mulher, teus filhos, e de vez em quando você dá umas por forinha, e aí só não se apaixona, volta para casa, tá bem. Bem, você vai, mas você volta para casa, tá bom? É o que o pessoal está pregando aí. Só que a palavra de Deus diz que não. Ele criou homem e mulher, e ele uniu, fez essa aliança. Para quê? Para constituir uma família. E família é o que a sociedade já não tem mais valorizado. Então esse povo acaba não tendo mais essa consciência do que é certo e o que é errado. Roubar para muitos não é mais errado. Mentir para muitos já não é mais errado. Omitir já não é mais errado. Mas se você tiver a consciência renovada em Cristo, você vai ter o discernimento e vai falar assim: não, eu não vou compactar com isso não, porque isso, a minha consciência, eu não vou nem dizer de fé, a sua própria consciência já te acusa, fala: não, isso não é bom. Mas fulano de tal vai se lascar, vai dar mal, não sei o que. Não, eu não posso fazer isso, é um ser humano igual eu não quero mal para ele. Isso daí é o princípio de ética, princípio de conduta. Você não querer o bem para o próximo, não estou nem falando de religião. Você não querer o mal para o próximo. Você não querer o mal para o próximo, isso é princípio de ética. Você fazer o bem, como diz aquele ditado. Não faça o bem. Se olhar a quem? Exato. Então é isso que ele está dizendo. E ele fala assim: por isso procuro sempre ter a minha mente sem ofensas, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Porque às vezes o homem te acusa e quer te colocar na tua mente que você está errado. Mas aí, se diante de Deus você está certo, diante de Deus que eu digo é diante da palavra. Podem falar o que quiser que você está errado. Deixa falar. Diante de Deus, diante da palavra, você está certo? Porque assim, se você não fizer isso daqui nos dias de hoje, você está errado. Mas a Bíblia está dizendo que não posso fazer. Então não vou fazer. Sim. Diante de Deus, você está certo? Sim. Amém, é o que importa para ele. O que importa é isso. Então o que Paulo está dizendo é isso. Aí tem um detalhe também importante aqui que ele fala, verso 17. Ora, muitos anos depois vim trazer a minha nação esmolas e oferta. Então tem muita gente que não se preocupa mais. Quando ele diz esmola, é mantimento. Alguma tradução vai ter mantimento. Donativos, então, mantimentos, donativos, doações. Por quê? Isso é o que Jesus falou. Os mandamentos resumidos
em 2, qual que é? Ama o Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Então, se você ama o teu próximo, você sabe que ele está necessitado, você vai ajudar ele. Então é isso que ele está falando. Ele falou assim, ó, e aí eu volto para a minha nação, e quando eu volto para a minha nação, eu volto lá e vou ajudar aqueles que estão necessitados. Aí Félix fica admirado, ouvindo a defesa de Paulo. E ele fica pensando assim, ele fica pasmo. E você vai ver que ele vai falar algumas coisas e tal, vai falar, poxa, mas estão te acusando e tudo mais e tal. Aí a gente chega lá no verso 22. Aí o Félix, quando ouve todas essas coisas de Paulo, e lembrando que Paulo fala assim, ó, o que eles me acusaram, eles não têm prova. O que eles estão falando, eles não têm prova. E o que eu estou falando, eu provo. Isso é que eu fiz. E tudo isso que eu fiz tem testemunhas para provar. Por isso que nós temos as nossas testemunhas. Aí, verso 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho. Aleluia! Olha o propósito de Jesus. Paulo estava lá, e quando Paulo fala do caminho, o caminho incomoda o governador da Judéia. Esse governador da Judéia, você vai ler no texto que a mulher dele é judia. A mulher dele conhecia das leis, mas não conhecia do caminho. Não, vou falar, Jesus. Tem muita gente que conhece da Bíblia, mas não conhece o verdadeiro Deus, o caminho. Conhece da Bíblia, como que eu digo assim? Conhece da lei. Conhece da lei, mas a Bíblia vai dizer assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Então não adianta você ser bom de Bíblia e falar, não, mas que eu entendo da Bíblia, que eu conheço da Bíblia. Não adianta, você pode conhecer. Eu conheço um monte de gente que começou a estudar teologia e se desviou, porque quer saber demais. Mas porque sabe demais o que não é para saber. E quer viver de menos, exatamente. Então ele foi dar testemunho. Qual que é o testemunho de Paulo? Começaram a acusar ele de falsas coisas. Aí ele começou a falar a verdade. E a verdade, que é o caminho, que é Jesus, sempre vai prevalecer. Aí a verdade começou a incomodar o governador. O governador fala assim, havendo-me, tipo assim, o governador, eu estou ouvindo tudo isso aí que você está falando e eu nunca ouvi falar, embora minha mulher seja judia, tá? E ela fala algumas coisas para mim disso daí. Só que ela fala de um Messias, ela não fala desse Jesus, fala do ungido, desse Messias. E até agora a nação de Israel está esperando. Mas agora que você está falando que você teve esse encontro com esse homem que te chamou nesse caminho aí, eu comecei a me interessar. Porque, vou falar, Jesus, muitas das vezes a gente precisa falar desse caminho para quê? Para que as pessoas que estão ao nosso redor tenham interesse em conhecer esse caminho que é Jesus. Então, ele mesmo algemado, preso, ele estava testemunhando do caminho. Aí eu pergunto para nós e para você que está assistindo, o que você tem dado testemunho do caminho? Você que é cristão, você que já aceitou a Jesus, você não está algemado, você não está preso. E qual que é o testemunho do caminho que você está dando? Hein? Como que está? Mas enfim, isso cabe a cada um responder a você mesmo. Aí ele vai dizer, quando a tribuno Lísias tiver descido, e esse daqui é um homem que, só para conjecturar, se eu não me engano, se não me falha a memória, esse homem é um homem que, quando Paulo e Barnabé estavam sendo açoitados, ele chegou lá e tirou eles daquela situação que eles estavam sendo açoitados. Então ele vai falar assim, ó, quando tribuno Lísias tiver descido, então tornarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Aí ele só surgiu o interesse, ele falou assim, agora vou me aprofundar mais, vou perguntar mais para quem conhece desse caminho, para saber desse negócio aí, que tipo de negócio que é esse, se isso daí o que é. É isso que ele está falando. Verso 23. E mandou o centurião que guardassem em prisão, mas ele continuou preso. Olha só, que detalhe. Não é porque ele falou de Jesus, que ele falou do caminho, que ele foi liberto. Muitas das vezes a gente acha que
porque a gente está no caminho, não vai ter tribulação. Não, a gente vai estar livre de todas as acusações. Não. Ele continuou preso. Ele falou do caminho, mas continuou preso. Aquele famoso texto que tem na Bíblia que fala que aquele que está cansado, venha que eu os aliviarei. Aqui ele está aliviando a sentença de Paulo, né? Mateus 11, 28. Vós que estáis cansados e carregados. Vamos ver se é isso mesmo. Se não me falha, Mateus 11, 28, se eu não me engano. É isso mesmo? Se a memória ainda está boa. Tô chegando na casa 200, né, mano? Aí. 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso mesmo. Então, é o que ele está dizendo. Então, vamos lá. Aí ele pegou e lançou Paulo na prisão. Aí ele fala assim, ó, mas eu vou deixar ele preso aqui, mas trata ele com brandura, tá? Não precisa dar açoite nele. Ele já começou a ter temor, não de Paulo, mas da verdade, do caminho. Ele começou a ter temor do caminho. Aí ele falou assim, ó, eu não quero mexer com esse homem, não. Eu não quero mexer com esse homem que agora está dando testemunho do caminho. Eu vou deixar ele preso, porque os judeus eles estão acusando ele e ainda não tem prova. Então eu vou deixar ele preso, mas não maltrata mais ele não. Seja brando com ele. Aí fala, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou de vir a vê-lo. É como se Félix falasse assim, Paulo, eu estou me interessando por esse negócio do caminho aí, eu vou tirar mais umas explicações aí, vou pegar mais umas testemunhas para ver se esse caminho é realmente verdadeiro, mas não vai embora não, tá? Fica aqui presinho aqui, fica tranquilo que ninguém vai mais te maltratar, ninguém mais vai te bater, você só vai ficar aqui preso, tá? Só que você vai estar preso, só que é o seguinte, os seus, se quiser vir te visitar, pode vir te visitar, a porta está aberta, eu só não quero você longe de mim. Jesus, imagina só o governador falando isso. Você vai ficar aqui perto. Quando você quiser alguém da sua família para vir aqui, pode vir, não tem problema. Tiver alguém dos seus, alguém da mesma fé, pode vir, não tem problema. Fica aqui, é isso que ele está falando. Verso 24. Mas alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher, e se você tiver esperando um filho, tá aí um bom nome para você colocar na tua Drúzila. Olha aí que nome bonito. Aí a mulher de Félix é Drúzila. Aí o texto vai dizer, ó, que era judia. Ela era judia. Por isso que eu falei para você, com certeza ela sendo judia, ela deve ter... Primeiro, se ela é judia, não adianta. Ela tem na essência dela, na etnia, no sangue dela, o sangue hebreu. E todo bom hebreu sabe que tem as festas para comemorar, que não tem que adorar outro Deus, que o único verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Então, com certeza, ele podia até não ter se convencido ainda, mas eu vou falar, essa mulher devia ser muito bonita, né? A Drúzila deve ter conquistado esse governador aí de uma tal forma, porque ele aceitou ela fazer os rituais, né, dos hebreus, ele só não tinha aceitado ainda seguir. E aí a gente vai entender um pouco mais o porquê, porque aí a gente vai chegar aonde eu quero chegar. Então, ele ouvia falar das coisas da fé. Era judia, continua no texto. E mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. Aí ele ouviu, ela ouviu também. E aí eles começaram a juntar as engrenagens. Tipo, mas na lei Paulo também falou, justificou na lei também. E é verdade que ele está na lei de Moisés e tudo mais, e os profetas. Ele começou a ficar assim. Aí o texto vai continuar, e 25. E tratando ele com justiça, tratando com justiça. Porque a primeira coisa que Deus ele faz é justiça. A primeira coisa, ele é justo. E ele sendo justo, ele não vai beneficiar um e não beneficiar o outro. Então ele primeiro vai tratar com justiça. Aí ele fala assim, ó, e tratando ele da justiça e da temperança, aí ele vem falar, ó, do juízo vindouro. Que esse juízo vindouro é o quê?
quando nós morrermos, o juízo final. Paulo falou para ele da fé em Cristo, falou assim, ó, é o seguinte, vou conjecturar, para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus, confessá-lo como o único, exclusivo e suficiente Salvador da tua vida. Você precisa ser batizado nas águas, como confissão, e por imersão. Você que assiste, talvez você não saiba, aí o batismo da Bíblia não é batismo com gotinha na testa. Isso não é batismo, isso aí é como se fosse chuva. Porque batismo é imersão. O batismo de João é imersão, você tem que ser imergido na água. Negócio de gotinha na cabeça, não existe isso, biblicamente não existe, tá? Na Bíblia não existe. Então ele falou, você tem que ser batizado, e aí você vai ter o quê? A temperança. E aí essa temperança o que é? Vamos conjecturar? Temperança é o tempo e a esperança. Então você vai ter que ter o tempo e continuar esperando. É o tempo que você vai ter, depois que você aceitou a Jesus e foi batizado, você vai ter que ter a temperança, vai ter que ter a caminhada na fé, que é o tempo, e a esperança do quê? Do juízo vindouro. E é fácil? Não é fácil. Aí você vai ter que ser assim, ele falando. Aí a hora que ele falou isso, o que está dizendo aí o texto? Félix ficou amedrontado. Ele ficou assim, ó, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Aí ele fala, agora vai-te. Não, nem me fala mais. Eu já estou abismado com tudo isso. Ficou tremendo. Imagina um governador da Judéia, só com as palavras de Paulo. Ficou tremendo. E ele nem começou a se aprofundar. Ele só falou o seguinte, ó. Eu vou falar da justiça, do que é necessário para você ser justo, da temperança, que é o tempo que você vai terminar, você vai ter que caminhar com Cristo, e do juízo final. Aí ele já ficou assustado. Meu Deus, não. Eu preciso conhecer desse caminho. Aí ele falou assim, Paulo, fica aqui então. Falou, vai-te, né? Ele falou, vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Ele falou assim, ó, pode voltar para a prisão, e na oportunidade eu vou te chamar. 25. E esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que soltasse. Tá vendo? Aí a gente vem falar que o Brasil é corrupto, a corrupção já é de lá. Ó. Ele estava preso e ele estava esperando que, devido a essa bondade dele, Paulo chegasse com dinheiro e falasse, toma, Félix, obrigado por você ser bonzinho. Estava esperando que Paulo levasse dinheiro para ele. E Paulo lá, passou o tempo. Vai se passar 2 anos, o texto vai dizer. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar. Olha só, imagina só. O que acontecia? Ele ficou atemorizado com a situação e deixou Paulo ali. Aí de vez em quando ele ficava, imagina ele andando lá, resolvendo as coisas dele, ele ficava pensando, meu Deus, que negócio é esse de juízo final? Que negócio é esse de juízo vindouro? Chama Paulo lá para mim de novo lá. Aí Paulo vinha. Aí ele queria que Paulo fosse lá e, devido à bondade, desse um dinheiro para ele. Só que ele não conseguia nem pedir para Paulo isso. Aí ele pedia para Paulo falar do quê? Das coisas. Aí ele chamava Paulo e Paulo começava a explicar mais para ele. E aí ele ficava mais atemorizado. E aí o verso 27, e eu vou encerrar. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, que é o sucessor de Félix. Aí o texto vai dizer, quando fala ponto e vírgula, importante a gente ressaltar. Vou de novo, 27. Mas passado 2 anos, Paulo ficou 2 anos ali. 2 anos. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu estou na caminhada na fé faz tanto tempo, eu ainda não consegui nada. Paulo ficou 2 anos aqui, ó, falando no ouvido de Félix. Félix chamava ele e ele não se converteu. Mas eu vou te mostrar por que ele não se converteu. O texto vai nos revelar isso. A minha está escrito assim, mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Aí, ó, tá vendo? Essa tradução sua aí tá mais interessante, né? Mas para você ver, ele ficou tão incomodado com essa notícia do caminho, que era algo que ele não conhecia, que não queria, eu vou falar, Jesus. Toda vez que você começa, eu sou testemunha, a Ellen é testemunha. Toda vez que você começa a ter contato com o caminho, você não consegue mais ficar distante do caminho.
Você quer conhecer mais do caminho. É aquela música lá, quem já pisou no santo. Quem já pisou no Santo dos Santos não vai para outro lugar. E isso é verdade. Você começa a conhecer da palavra de Deus quando você começa mesmo a mastigar, a não ler, que Jesus não mandou ler, a examinar. Quando você começa a examinar as Escrituras, aí você começa a ter vontade do quê? De se aprofundar, de se aprofundar, de se aprofundar. Então é isso que ele está dizendo. Ele deixou Paulo lá e toda vez ele fala: Paulo, me fala mais disso, Paulo. Aí Paulo falava, mas ele não se convencia. Sabe por quê? Eu vou te mostrar o porquê. Aleluia. Por que ele não se convencia? O porquê que muitas das vezes a gente fala de Jesus para a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos. A gente fala 6 anos e a pessoa demora para se converter. O texto vai nos mostrar isso. Paulo estava do lado dele, mesmo aprisionado. E detalhe, viu? Ele estava aprisionado ali. Nossa. Tipo assim, não era exemplo nenhum. Não era exemplo nenhum. Ele estava aprisionado, mas não deixou de falar de Cristo. E nós? Passamos por enfermidade, por um desemprego, por um problema financeiro. Quer saber mais de Jesus? Não. Ah, não sei o que. Não é assim? Muitos dos cristãos? Paulo não. Paulo estava preso. E mesmo ele preso, ele tinha um propósito. Qual que era o propósito dele? Ele sabia que todo lugar, é como eu sempre tenho dito, se você é um verdadeiro cristão mesmo, cristão é um exemplo de Cristo, é um discípulo de Cristo, todo lugar que você for, você tem que buscar dar testemunho de Cristo. Ah, mas você está no hospital acamado, como a Priscila ficou, com câncer, metástase, estava lá no hospital com câncer, metástase, e lá uma senhorinha veio falar com ela: minha filha, não passa com essa quimioterapia mais não, como é que você vai aguentar? Mas o Deus que eu sirvo vai me curar, aleluia. E aí está aí ela viva para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas por quê? Porque ela estava ali para testemunhar de Cristo. Às vezes você passa por uma situação de doença, como aconteceu, diversas vezes acontece com a gente, você passar por uma situação, e aí naquela situação, você só está naquela situação porque Deus não nos dá um fardo maior que você possa carregar. Então esse fardo você pode carregar, e quem está do teu lado ainda não pode. Aí o que você vai fazer? Eu vou testemunhar do Deus que eu sirvo nessa situação, para que essa pessoa possa também servir esse Deus e ver que da mesma forma que eu estou vencendo, porque Cristo está me capacitando, ela também pode vencer. Ela só está perdendo porque ela não conheceu o caminho. Se ela conhecer o caminho, ela vai vencer também. Então é isso que ele está dizendo. Então vamos lá. Mas passados 2 anos, ele ficou preso, falando de Cristo. Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, ponto e vírgula. Aí está o detalhe. Olha o porquê que você precisa falar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o tempo que for necessário. Porque, infelizmente, como Jesus falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou não só o dinheiro, mas todas as vezes em que você tiver um encontro com o caminho, você encontrou Jesus, você vai ter que tomar uma decisão. Sim. E a decisão só cabe a você tomar. Ou você vai seguir o caminho, ou você vai continuar do jeito que você está. Você entende? Então, por isso ele fala 1, 2, 3 anos. Porque você precisa o quê? Você encontrou Jesus. Agora a decisão é sua. Agora você sabe, você não conhecia, você não ouvia falar de Jesus. Você ouvia falar da cultura judaica, que a sua mulher te falava, a Drúxila. Misericórdia. Não é isso? Então, ela falava dele. Do que? Falava do judaísmo. Mas do ungido de Deus ninguém falou para ele. Quando ele conheceu, no primeiro momento ele ficou trêmulo, assustado, nunca ouviu falar. Foi procurar, foi se aprofundar, foi saber disso daí. Aí ele começou a se interessar mais. Só que tem um detalhe, ele tem que tomar uma decisão. E agora ele tem que escolher. E o que ele vai escolher? Agora chegou o ponto-chave. O ponto-chave é a decisão. Para você que está assistindo, agora é o ponto-chave. É a decisão. Você que já conhece o caminho, você tem que parar de ficar aqui, ó, brincando de amarelinha aqui, ó. Sabe?
Crente Raimundo? Um dia na igreja, um dia no mundo, um dia na igreja, um dia no mundo, tem que parar. A decisão cabe a nós agora. Porque ele teve que tomar a decisão. E a decisão dele não foi de seguir o caminho. Quer que eu te provo? Continua o versículo 27 aí. Querendo Félix fazer o quê? Assegurar o apoio dos judeus. Assegurar? Como está a sua tradução, querida? Qual que é o versículo? 27. Depois do ponto e vírgula. Calma aí. Do 25. Parte B. 24 e 27. Ah, tá. Por isso que eu tô perdida. 24, 27. Calma aí. Todavia, porque desejava manter a simpatia aos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Fazer simpatia, né? E simpatia não é trabalho, não. Sabe o que é simpatia? Agradar. Sabe por que ele não decidiu ficar no caminho? Porque para ele era mais importante fazer média com a sociedade, fazer média com o festo. E você? E nós? Até quando vamos ficar fazendo média com a sociedade, fazendo média com fulano de tal, com um amigo, com o irmão, com o primo, com o namorado? Até quando? Ah, mas se eu for buscar esse Jesus aí, esse caminho, como é que eu vou ficar lá no trabalho? No trabalho, vão me tirar do trabalho. Mas você não crê no Deus que abre as portas e que fecha a porta? Talvez essa porta pode se fechar na tua vida e você ainda nem conheceu o caminho. E aí, como é que você vai fazer? A decisão é sua. Ele teve a oportunidade, começou a conhecer o caminho. Você quer ver só? Ó, Atos 12. Olha para você ver como que essa atitude era normal para quem não quer. Para quem quer fazer média com os parentes, com os amigos, sabe? Não adianta, você vai ter que tomar a decisão. Conhecer o caminho, agora você vai ter que decidir. Ou você segue o caminho, ou você vai ficar fora do caminho. Mas certamente o juízo vindouro vai chegar. E se você estiver fora do caminho, é triste, mas é verdade. É lago de fogo e enxofre. Vai ler Apocalipse que você vai saber. Atos capítulo 12. Vou ler só o contexto aqui. Ó, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Você vê que do tempo de Herodes a igreja já era perseguida. Já perseguiam, já maltratavam e prendiam os cristãos, os que eram dessa seita, sabe? Dessa seita de Jesus. Já prendiam. E matou a espada Tiago. Olha só, Herodes maltratou e matou a espada Tiago. Que Tiago? O irmão de João, o irmão de Jesus. Verso 3. E vendo que isso agradara a quem? Os judeus. Continuou, mandando prender também a Pedro. E eram dias de asmos. Está chegando os dias de asmos. Aleluia. Porque para quem vive no calendário gregoriano, a Páscoa foi semana passada. Mas a Pessa está chegando, é dia 22 de abril. A festa dos pães asmos está chegando. E bem na festa dos pães asmos, eles pegaram, mataram Tiago a espada e prenderam. Mas qual era o propósito deles? Por que Herodes fez isso? Porque ele viu que os judeus ficaram felizes. Olha que hipocrisia. O judeu que fazia a festividade da Pessa, que comemora a libertação do povo de Israel, ficando feliz que estavam prendendo alguém da mesma etnia deles, da mesma categoria, da mesma classe deles. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm Jesus, pessoas que, para agradar os outros, não se importam. Então, se vai machucar um ou outro, não se importam. Só que, de fato, a verdade é, como eu falei aqui, e Jesus tem me incomodado muitas das vezes, por esses tempos, sobre nós darmos um testemunho. Paulo, ele estava preso, mas mesmo preso, ele não deixou de dar testemunho. E mesmo você preso, nós presos, e preso não fisicamente, mas numa situação contrária, adversa, nós somos obrigados a dar testemunho de Cristo. Sim. Porque quando nós damos testemunho de Cristo, até mesmo aqueles que se acham autoridade, se rende à autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele que não conhecia desse caminho,
começou a conhecer. Mas, infelizmente, ele ia ficar, se ele começasse a seguir esse caminho, ele ia ter que fazer igual Paulo. Ele ia ter que largar toda a vida dele. Ele ia ter que largar todas as riquezas. Meu Deus. Todos os status. Imagina só. É como você perder um cargo de peso. Um presidente da república, por exemplo, perder o cargo dele. O cara faz de tudo para não perder. Se tiver que se corromper, o cara... Porque é o status. Então, até onde vai o nosso egocentrismo para tomar a decisão? Então, nós temos que dar esse testemunho. E qual é esse testemunho? O testemunho do caminho. E qual é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. Então, nós precisamos nos posicionar. E talvez alguém que está assistindo também vai precisar se posicionar. Porque talvez você... Agora eu não estou falando com quem está aqui, agora eu estou falando com quem está assistindo. Talvez você que está assistindo já ouviu falar do caminho. E o caminho é Jesus. Só que se você for seguir o caminho, você vai perder o seu trabalho. Se você for seguir o caminho que é Jesus, você vai perder amigos. Se você for seguir o caminho que é Jesus, você vai perder até salário. Você vai perder talvez até seu casamento. E se for um casamento que Deus não está, não tem problema, tá? Mas melhor é você, como diz Mateus, melhor você, se o teu olho te fizer pecar, arranca. Porque melhor é você entrar no reino de Deus sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Então, se você que está assistindo e Deus está falando e tocando na tua vida neste momento, eu não sei se você tem um credo, uma crença, uma religião, se você já conheceu o caminho ou você não conhece o caminho. Mas se você está ouvindo essa live, você ouviu falar do caminho hoje, e o caminho é Jesus. Marcos 16, 18 vai dizer. Marcos 16. Exatamente. Marcos 16 vai dizer assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem crê em quem? Quem crer em Jesus. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Detalhe, aqui está bem objetivo. Se você não crer em Jesus e também não for batizado, esquece, não tem salvação para você. Mas a quem não crer já está condenado. É isso que ele está dizendo. Então, se você que conhece o caminho, já conheceu ou quer conhecer o caminho da verdade, que é Jesus, e você está vendo essa live, nós estamos aqui pregando o evangelho da verdade. E é assim, nós somos simples aqui. Nós vamos até a casa da pessoa, assim como Paulo, porque a igreja primitiva não começou num salão alugado nem numa sinagoga. A igreja começou na casa daqueles que abriam as portas para que o evangelho fosse pregado. Por isso, nós pregamos nos lares. E se você que está assistindo quiser um culto no lar, manda um direct aí, manda um direct para mim que a gente vai marcar um dia, uma data certinha para que a gente possa ir cultuar a Deus e falar da verdade. E se você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quiser voltar, deixa o teu nome aí que eu vou orar por você e vem cultuar conosco. Amém? A gente vai encerrar aqui essa live, que a gente vai continuar aqui. E Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.